Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ministrar uma palavra para o seu coração, e ela se encontra lá em Ezequiel 47, do 3 ao 5, que diz: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Hoje eu quero te convidar a sair da margem. O anjo ele levou Ezequiel para aquele lugar ali, para aquela margem, e mostrou para ele uma imensidão de águas. E foi levando ele aos poucos, 500 metros, que batia no tornozelo, que batia no joelho, que batia na cintura, e aí chegou num nível que ele não conseguia mais atravessar andando, porque os pés já não batiam mais no chão. Isso é o mergulhar. Hoje Jesus te convida a mergulhar na presença dele, a mergulhar ainda mais, a sair desse primeiro, desse segundo, desse terceiro nível e ir para o quarto nível, que é o mais difícil, porque você precisa tirar o seu pé do chão. Mas uma coisa é, não permita que você continue na margem. Não permaneça na margem. Não permaneça com os seus pés secos. Porque só se vive as coisas sobrenaturais, só se vive o extraordinário do Senhor quando a gente começa a molhar os nossos pés. E para molhar os pés nós precisamos sair da margem, nós precisamos sair do seco. Nós precisamos dar o primeiro passo. Eu sei que é difícil, porque nós estamos saindo de um comodismo, nós estamos saindo de uma zona de conforto. E para chegar nesse quarto nível é ainda mais difícil, porque a partir do momento que a gente tira o nosso pé do chão, a nossa confiança ela acaba. Muitas pessoas falam, nós mesmos falamos que confiamos no Senhor, mas quando nós precisamos confiar literalmente nele, no momento que ele coloca a gente numa situação difícil, que a gente precisa demonstrar essa confiança, tudo aquilo que a gente falou vai por água abaixo, vai pelo ralo. Porque enquanto os nossos pés estão tocando no chão, é fácil, porque a nossa confiança está em nós mesmos. Poxa, eu estou sentindo aqui o meu pé no chão, então tá tudo certo. Então eu não estou em perigo, porque eu estou sentindo o meu pé no chão. Mas quando o Senhor te leva para esse quarto nível, onde você precisa nadar, e aí o seu pé sai do chão, é nesse momento que o Senhor, que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar, vai segurar na sua mão. É nesse momento que entra a total dependência nossa no Espírito Santo. E aí que é o difícil. Aí que está o problema, confiar literalmente, confiar na prática. Porque falar que confia em Jesus é muito fácil, enquanto o nosso pé está no chão, enquanto eu estou sentindo que eu estou segura. Mas a partir do momento que o meu pé sai do chão e eu dependo do Espírito Santo, aí o negócio complica. Aí as coisas ficam difíceis. Porque eu preciso depender de alguém, de uma pessoa que eu não vejo, que às vezes eu não escuto, que às vezes está em silêncio e eu não sei se está ali. É essa confiança que nós temos que ter no Senhor. É esse passo que nós devemos dar para mergulhar na presença. As coisas extraordinárias do Senhor, elas estão lá no fundo. Elas estão submersas. As coisas mais sobrenaturais que nós podemos viver na presença de Cristo estão submersas lá no fundo. E estão longe da margem. Então é necessário a gente sair do raso. É necessário nós mergulharmos,
para conseguir alcançar o extraordinário do Senhor, para conseguir viver o sobrenatural no Senhor. Às vezes a gente pede tanta coisa para o Senhor. Às vezes a gente pede para Ele nos levar a lugares altos, a viver grandes coisas, a sermos usados de uma forma sobrenatural. Mas para isso acontecer, nós precisamos mergulhar. Só que para mergulhar nós precisamos confiar. E para ter confiança no Senhor, nós precisamos primeiramente ter intimidade com o Senhor. Eu só confio numa pessoa quando eu conheço ela, quando eu tenho intimidade suficiente com ela para dizer, eu confio nessa pessoa, porque eu sei quem ela é, eu sei do caráter dela, eu sei quem a pessoa é. Mas eu não posso confiar em alguém que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. Então a confiança em Deus, ela só é gerada a partir da intimidade. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, não tem como eu ter confiança no Senhor, porque eu não conheço. Eu não conheço quem Deus é, eu não sei quem é o Espírito Santo, eu não sei que poder que Ele tem, porque eu não tenho relacionamento, eu não tenho intimidade. Então não tem como eu ter uma confiança numa pessoa que eu não tenho esse relacionamento. Que eu não sei, não vou saber se ela vai me segurar, se ela vai pegar na minha mão para não me deixar cair, se ela vai me socorrer no momento que eu estiver ali prestes a me afogar, prestes a afundar. Então a confiança, ela só é gerada a partir da intimidade. E para ter intimidade com o Senhor, leva tempo. Eu preciso ter tempo na presença do Senhor. E isso demora. Eu preciso estar ali constantemente, todos os dias, querendo ou não, sentindo ou não, ouvindo ou não, vendo ou não. Eu preciso estar ali. Porque a intimidade, ela é com o tempo. Geralmente, antes das pessoas casarem, elas têm ali o período de namoro, o período de noivado, que leva em torno de 2 a 3 anos, dependendo do casal. Tem gente que leva 6 anos até se casarem. Mas depois que casa, ninguém separa, porque foram 6 anos conhecendo a pessoa. Foram 6 anos tendo intimidade, tendo relacionamento com aquela pessoa, conhecendo. Para que então elas possam decidir se casar. Possam olhar, possam colocar ali na mesa e falar, agora eu te conheço, agora eu sei quem você é. Eu sei dos seus defeitos, eu sei da sua vida, então agora eu estou pronta, eu estou preparada para compartilhar a minha vida com você. É exatamente isso. Com o Senhor não é diferente. Nós precisamos passar tempo para criar essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Nós precisamos passar tempo na presença para que se crie uma intimidade e para que essa intimidade gere confiança. Então, primeiramente, tenha intimidade, que vai gerar uma confiança no Senhor, que você vai conseguir dar esse passo para mergulhar e se permita mergulhar, se permita se encharcar das águas do Senhor. O Senhor diz que existe uma imensidão de águas, uma imensidão de rios, é como se fosse um mar. Só que na margem desse mar tem muitas pessoas que estão se prendendo, que estão se esbarrando, porque não querem dar o primeiro passo. Existem muitas pessoas na margem que não querem viver algo sobrenatural na presença, porque tem medo, porque não querem sair da zona de conforto, porque não querem se permitir estar na presença, de fato, na presença do Senhor. E ninguém quer mergulhar, ninguém quer dar o primeiro passo. Mas seja você essa pessoa que vai dar o passo, que vai decidir sair da zona de conforto, que vai decidir parar de ser Maria vai com as outras, de decidir parar de viver aquilo que as outras pessoas estão vivendo achando que está certo porque não está. Viva a sua vida com o Senhor. Ninguém pode te salvar. A salvação ela é individual.
Você não pode viver o testemunho de outras pessoas. Você não pode viver aquilo que outras pessoas vivem na presença do Senhor. Então se permita sair dessa margem, assim como Ezequiel foi levado. E foi levado ao quarto nível, onde não se podia mais atravessar andando, ele tinha que bater o braço, ele tinha que se esforçar para conseguir atravessar o rio. Seja como Ezequiel, que mesmo com medo, mas confiou no Senhor e mergulhou. Mesmo com medo, Ezequiel decidiu ir, Ezequiel decidiu mergulhar. Se permita mergulhar, se permita beber dessas águas. Se permita viver o extraordinário do Senhor. Dá medo, causa pânico, porque a gente não sabe o que tem lá no fundo. Muitas vezes o Senhor não nos fala aquilo que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes o Senhor não fala quais são os propósitos dEle nas nossas vidas. Ele só manda, vai. Ele só fala, vai, mergulha. E é isso que Ele está dizendo para você hoje. Mergulha. Apenas mergulha. Apenas confia. O Senhor, Ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a nos dizer o porquê. Ele não é obrigado a nos mostrar o que tem ali, além da margem. Ele não é obrigado. Ele só fala, vai. E cabe a nós querer ir ou não. O Senhor, Ele nos dá essa escolha de querer ir ou de não. E cabe a nós querer viver o mais no Senhor ou querer ficar no comodismo. Decida dar esse primeiro passo. Decida ser como Ezequiel, que andou 500 metros, depois mais 500, até que ele teve que mergulhar, até que ele teve que bater os braços para nadar, para conseguir atravessar o rio, para conseguir chegar no alvo, no propósito que o Senhor preparou para ele. Então mergulha, não tenha medo, mergulha no Senhor que você vai viver coisas extraordinárias. Se permita ser instrumento, se permita ser usado, se permita viver aquilo que muitos não querem viver. Se permita estar cada vez mais fundo, cada vez mais profundo e não olhe para aqueles que ficaram na margem. Mergulha de cabeça, porque quando você mergulha, quando você está lá no fundo, você não consegue ouvir o barulho de fora. O barulho de fora já não te incomoda mais, já não te perturba mais, porque você está submerso. Porque você decidiu mergulhar na presença. E quando você decide fazer isso, os seus ouvidos sintonizam apenas na voz de Deus. Os seus olhos ficam fixos em Cristo. E o seu espírito fica conectado somente ao Espírito Santo. Então mergulha. Não liga para quem ficou na margem. Não liga para quem está apontando o dedo porque não tem coragem de dar o primeiro passo. Porque não tem coragem de viver o sobrenatural na presença do Senhor. Mas seja você essa pessoa. Seja você, faça você a diferença. Dando esse primeiro passo e mergulhando na presença do Senhor. Que Jesus te abençoe poderosamente.